Hoje o assunto é: Bolsonaro determina que a defesa faça a comemoração sobre o golpe de 64. Vamos debater um pouco um tema que está na crista da onda. Jair Bolsonaro determina que defesas façam as devidas comemorações do golpe de 64. Eu sou o Sargento Samuel Rodrigues e vou expor a minha opinião sobre esse assunto. Ditadura, regime especial de governo, seja lá o que for, eu não desejo a democracia nenhuma. E penso o seguinte: foi um momento de extrema necessidade. Mas vamos aos fatos. Ditadura ou regime militar de governo, independente de qual seja, eu não apoio. É lógico que, exceto o que poderia acontecer. No dia 31 de março para o dia 1º, quem depôs João Goulart? Quem depôs? Foram os militares? Foram os militares? Digam aí. Não! Foi o Congresso. O Congresso depôs João Goulart no dia 31 de março para o dia 1º. O golpe foi dos militares ou do Congresso? Vamos pensar. Quem assume? Foram os militares? Quando for deposto João Goulart pelo Congresso, quem assume foi Pascoal Ranieri Mazzilli. Em 61, com a renúncia de Jânio Quadros, o Congresso decretou o parlamentarismo. O golpe foi de quem? Não justificando uma coisa com outra. Dando sequência aos fatos históricos, quando é que o Castelo Branco assume? Entra no Google, vê aí jornal da época, Jornal do Brasil, Globo, vê o noticiário da época. Dia 9 de abril, assume o general Castelo Branco, com o voto, sabe de quem? De Ulisses Guimarães. Nem por isso estou enaltecendo um regime militar. Eu quero deixar bem claro, não é por isso que eu estou enaltecendo. O mal foi necessário. A minha opinião, deveria ter acontecido? A minha opinião é sim. Não se deve, mas na minha opinião também não se deve enaltecer agora no dia 31 de março. Mas a minha opinião é sim. Ou a gente acertava o país naquela época ou caminhava para destinos não muito bons. Tipo Cuba, que é recente, 64 é recente, a ilha de Fidel, Fidel tinha tomado a ilha e tal. Com toda a razão, não estou desmerecendo também o que aconteceu no início de Cuba, eu estou criticando o que aconteceu posterior, seguindo o raciocínio lógico com relação ao regime militar de governo. Ditadura é o governo de um homem só, você não sai do país, você não tem autorização, então não era bem assim na época. Tá certo que eu era criança, eu tinha 10 anos, 11 anos, 12, sei lá quanto, talvez eu não conseguiria perceber algo diferente. Caçaram muitos políticos que talvez não deveriam ter caçado, deveria ter agido de uma outra forma, foram duros, mas ninguém é perfeito. É atribuído à ditadura militar ou regime militar de governo 412, 417 mortes. Eu sei que a cada um, né, é um universo, mas o que eu digo é que ninguém é perfeito. Ou a gente tinha esse regime militar de governo, ou a gente ia caminhar para uma Cuba. Quem lutava na época contra o governo, eles não queriam uma democracia. Isso é fato, isso é notório. Isso sabe, como 2 e 2 são 4. Eles lutavam para transformar na ditadura do proletariado. Eu acho que regime militar de governo, ou ditadura militar, ou ditadura seja de qual for, eu prefiro a pior democracia do que a melhor ditadura. Então, isso é que eu penso. Foi necessário? Foi. Houve mortes? Houve. Desses 412, vamos dizer que teve os justiçamentos também, que foram colocados na conta do governo. Deve acontecer novamente? Não. Deve se comemorar? Não. Meu pensamento como Sargento Samuel Rodrigues, aposentado. Ditadura militar, ditadura civil, ditadura de qualquer que seja, melhor a democracia. Melhor a pior democracia. E assim é que eu penso. Comemorar? Não se deve comemorar. Mas a gente não deve esquecer também que foi um feito acontecido a pedido
das pessoas da rua, do clamor da população. O medo de uma outra coisa era maior. Se não tivesse acontecido, talvez hoje a história seria outra. Não estaria nem gravando esse vídeo aqui. Legal? Um grande abraço. Sargento Samuel Rodrigues. Deixe seu comentário, se contra, se a favor. Tipo de pensamento, exceto pensamento de ódio. Da direita, da esquerda, seja lá do que for. O ódio é ódio em qualquer ponto. Legal? Falou!